Bom, pessoal, estamos aqui novamente, maratonando aí os conteúdos de economia. Não fiquem desesperados, desesperadas, angustiados, porque nós vamos falar sobre esses temas na aula ao vivo, mas a ideia de vocês terem esses vídeos gravados é para que vocês assistam e já vão assimilando os conceitos referente a esses capítulos que nós estamos estudando do Menkel, façam os exercícios que eu estou disponibilizando na nossa plataforma, e aí na nossa aula nós vamos fazer esses exercícios novamente em conjunto, e eu vou tirar as dúvidas que surgirem a partir da leitura que vocês têm do conteúdo e a partir desses vídeos que eu estou disponibilizando. Então, agora, nós vamos conhecer o comportamento das empresas monopolistas. Nós vimos no vídeo anterior a respeito do comportamento das empresas em mercados perfeitamente competitivos, que é um exemplo extremo de comportamento de mercado. E agora nós vamos aprender como que funcionam, como que se comportam as empresas em mercados monopolistas, que é um outro extremo também, que nós vamos compreender hoje quais são as características que compõem esses comportamentos e as ações das empresas monopolistas, que é uma falha de mercado. Então, a partir de agora, nós vamos começar a entender quais são essas falhas de mercado e como que o governo intervém, quais são as ações que ele tem para tentar fazer uma regulação desse comportamento para que a sociedade não seja impactada negativamente. Afinal de contas, para nós da economia, é o ponto principal dos nossos estudos, análises e pesquisas, fazer com que haja uma maximização do bem-estar social. Bem, então, quando nós falamos de monopólio, é importante entender uma primeira característica muito forte e bem diferente em relação às empresas de mercado perfeitamente competitivo. Então, nós vimos na aula anterior que as empresas do mercado perfeitamente competitivo são empresas tomadoras de preço, porque é tão grandioso o número de compradores e compradoras e de vendedores e vendedoras que ninguém deles vai conseguir, de forma isolada, fazer com que haja uma alteração no preço, e também não tem motivo para isso. Então, essas empresas e esses consumidores e consumidoras são tomadoras de preço, é o mercado quem vai definir esse valor. Mas quando nós falamos de empresas monopolistas, essas empresas elas têm poder de mercado e, portanto, elas formam o preço dos seus produtos, são formadoras de preços. As empresas monopolistas, elas surgem devido a alguns elementos. Ou porque elas têm um recurso-chave, um elemento-chave, que só elas são detentoras e nenhuma outra empresa mais, ou porque elas têm um direito que é concedido pelo governo de exercer esse monopólio, ou porque elas são monopólios naturais. Os custos de produção delas são muito baixos, né? Então elas têm uma economia de escala e é muito mais interessante ter apenas uma empresa fornecendo esse serviço, como as empresas que fornecem água, por exemplo, do que você ter várias empresas fazendo esse mesmo trabalho. Bom, essas empresas, elas tomam as suas decisões através da curva de demanda. Ao contrário das empresas de mercado competitivo, que vão tomar a decisão de quanto produzir através da curva de oferta, da curva de custo marginal, que é a curva de oferta delas. Então, a curva de custo marginal, ela é determinante para que as empresas de mercado perfeitamente competitivo, elas possam definir qual que é a quantidade que elas vão produzir. Afinal de contas, o custo marginal vai mostrar para essas empresas qual que é o custo adicional que elas terão para produzir uma unidade a mais. E o preço, como nós vimos, é o preço que é dado pelo mercado, são tomadoras de preço. Então, elas vão produzir até a quantidade em que o preço vai ser igual ao custo marginal, que vai ser igual à receita marginal. Mas quando nós falamos de empresas monopolistas, o ponto principal para que essas empresas possam decidir o quanto produzir é a curva de demanda.
Nós nem falamos sobre curva de oferta quando pensamos no comportamento das empresas monopolistas, porque é a partir da curva de demanda que elas vão definir o preço e a quantidade que será disponibilizada no mercado. Para isso, nós vamos entender como que funciona a receita de uma empresa monopolista. Porque se essa empresa, então, tem um poder de mercado e ela consegue formar o preço dos seus produtos, então quer dizer que ela pode ter lucratividades, lucros infinitos? Bom, não. Porque essa empresa monopolista, como o comportamento, a quantidade de produtos e serviços que ela vai disponibilizar depende do comportamento da curva de demanda, ela não vai conseguir cobrar o quanto ela quiser, o quanto ela queira, para que ela venda esse produto. Não vai conseguir colocar o preço que ela queira em cima dos bens e serviços que ela disponibiliza. Isso porque, como nós sabemos, quanto maior o preço, menor é a quantidade demandada, permanecendo tudo mais constante. Essa é a lei da demanda. Então, essas empresas, quanto maior for o preço que elas cobrarem pelos seus produtos, menor será a quantidade demandada pelos produtos que ela está disponibilizando. Então, aqui, como exemplo, nós temos a receita total, preço, receita marginal e receita média, de galões de água. Então, vamos pensar que essa empresa, ela é a única empresa que vai disponibilizar água nesse mercado. A nossa água da torneira, a água que nós tomamos banho em casa, é a única empresa que fornece esse serviço. Mas aqui, pensando nessa venda de água a partir de galões, nós temos quantidades de 0 a 8 galões de água. Observem que no primeiro galão, nós temos um preço de R$10. Conforme essa empresa aumenta a quantidade que é disponibilizada para 2, 3, 4, até 8 unidades, o preço diminui. Então, se essa empresa quer vender mais galões de água, ela precisa diminuir o preço, porque a sua venda depende do comportamento da demanda. Então, para as pessoas, é mais interessante comprar esse produto quando o preço está mais baixo. Em relação à receita da empresa, a receita total, ela vai ser calculada da mesma forma, que é preço vezes quantidade, sempre para qualquer empresa. A receita média também calculada da mesma forma, as fórmulas não se alteram, o que vai mudar vai ser o resultado em alguns aspectos. Por exemplo, a nossa receita total, a nossa receita média, que é a receita total sobre quantidade, ela sempre vai ser igual ao preço. Mas aqui, observem que diferentemente da tabela que nós vimos antes, nas empresas perfeitamente competitivas, o preço aqui ele não é fixo. Por que ele não é fixo? Porque os preços se alteram conforme o aumento da quantidade dos galões de água. Mas o valor é sempre igual ao preço do produto. Exemplo, a receita total quando nós vendemos um galão de água a R$10. 1 vezes 10, R$10. Receita média, receita total sobre quantidade, 10 dividido por 1, R$10 que é o preço. Quando nós temos 2 unidades, receita média, receita total, que é 18 dividido pela quantidade, 2 unidades. A receita média, R$9, o mesmo valor do produto, o mesmo preço, quando se vende 2 galões de água. Então, a receita média, para qualquer empresa, sempre vai ser igual ao preço do produto que ela está vendendo. Mas aqui, quando nós olhamos a receita marginal, e nós vimos que uma característica que é só das empresas perfeitamente competitivas é que o preço, a receita marginal vai ser sempre igual ao preço, e isso não vai acontecer nas empresas monopolistas, ou nos oligopólios, ou em qualquer outra empresa, apenas nos mercados competitivos. Porque aqui, a receita marginal dessa empresa, ela vai alterar, já que os meus preços, eles são diferentes. Então, se a minha receita marginal é aquela receita a mais, adicional que eu tenho, que é resultante da venda de um produto a mais, e esse produto tem um preço variado, então a minha receita marginal, ela vai ser diferente. Então, vamos para o exemplo, né, que é um pouco mais fácil para que a gente possa entender. A receita marginal, e aí repetindo o conceito para que fique mais fácil para poder reforçar e para que vocês possam absorver, portanto, a receita que eu tenho resultante da venda de uma unidade adicional.
Então, quando eu vendo um produto a R$ 10, a minha receita anterior era zero. A minha receita que eu tenho resultante da venda desse produto vai ser R$ 10. A receita marginal ela é calculada a partir da variação da receita total dividido pela variação da quantidade. Se minha receita era zero e agora eu tenho 10, a minha variação foi de 10. Se eu não tinha nada de galão e agora eu vendi 1, a variação da minha quantidade é 1. 10 dividido por 1, 10. Ok. Quando eu vendo 2 galões de água, quando eu vendo esse segundo galão de água, eu vendo pelo preço de R$ 9. A minha receita total é R$ 18. 2 vezes 9, 18. A minha receita total variou de R$ 10 para 18. A minha variação, então, a minha receita marginal é de R$ 8, que é a variação de 10 para 18, que é 8. É dividido pela variação da quantidade, que era 1 e agora é 2. 2 menos 1, 1. Então, 8 dividido por 1, R$ 8. Então, nós vamos ter aqui a receita marginal decrescente, resultado de um efeito que é o efeito preço e efeito quantidade. Ou seja, quando nós falamos de efeito quantidade e efeito preço, eu estou dizendo que quando o preço ele está interessante e eu quero vender mais, eu busco aumentar minha receita. Mas a partir do momento em que eu aumento a quantidade produzida, o meu preço diminui. Então, quanto maior a quantidade, menor vai ser o preço. Nós vamos ter esses efeitos que vão fazer com que a nossa receita marginal ela vá diminuindo conforme se aumenta a quantidade produzida desses bens. Bem, então, para que a gente possa falar sobre maximização de lucros, e aí voltando lá nas empresas perfeitamente competitivas, nessas empresas competitivas, nós vimos através do gráfico que elas vão conseguir maximizar o lucro a partir do momento em que a receita marginal é igual ao custo marginal, que será igual ao preço, porque se elas produzirem uma quantidade maior, o custo será maior, portanto, essas empresas terão prejuízos. Para as empresas monopolistas, elas vão conseguir atingir o máximo que elas conseguem de lucros a partir do momento em que a receita marginal também é igual ao custo marginal. A diferença é que, como essas empresas são formadoras de preços, o preço dos produtos delas será superior a essa igualdade de receita marginal e custo marginal, diferentemente das empresas competitivas. Então, aqui, para ficar mais fácil de nós visualizarmos, nós temos um gráfico que vai mostrar a maximização de lucro dessas empresas monopolistas. Então, aqui, na vertical, nós temos o preço, na horizontal, a quantidade. Observem que, nessa quantidade máxima, nós vamos ter uma intersecção aí, um cruzamento da nossa curva de custo marginal com a curva de receita marginal. Então, essa é a quantidade máxima que essas empresas monopolistas vão produzir. Porque se elas começarem a produzir essa quantidade 2, que é 2, nós não vamos conseguir aumentar a lucratividade. Nesse ponto, nós vamos ter uma receita marginal menor, porque como nós vimos, e é possível ver a partir dessa curva, a curva da receita marginal é negativamente inclinada. A receita ela vai diminuindo conforme se aumenta a quantidade produzida. Então, por isso que o ponto máximo de produção vai ser o mesmo que nas empresas competitivas, em que a receita marginal é igual ao custo marginal. Mas, se fosse uma empresa competitiva, o preço do produto, ele também seria nesse ponto A do gráfico. Mas como nós estamos falando de empresas monopolistas, o preço do produto delas vai ser sempre superior à receita marginal e ao custo marginal, que é nesse ponto B. Então, nesse ponto em que a empresa maximiza o lucro, ela vai escolher qual que é o preço que ela vai praticar desse produto a partir da curva de demanda. Na curva de demanda, nós vamos ter a quantidade que as pessoas estão dispostas a pagar pelo produto, dependendo desse preço. Então, não seria possível para as empresas monopolistas colocarem um preço no produto superior à curva de demanda. Suponha que, acima do ponto B, nós tivéssemos um ponto C. Se essa empresa cobrasse o preço nesse ponto C superior ao ponto B, não teria uma demanda para esse mercado, o preço estaria muito superior. Então, aqui nesse ponto, nós vamos ter o preço das empresas monopolistas, que vai ser formado a partir da demanda desse mercado,
e que vai ser superior ao custo marginal e à receita marginal. Então, essas empresas, elas não vão produzir, usar toda a sua capacidade de produção para colocarem no mercado o máximo que elas conseguirem de produto. Elas vão trabalhar sempre com uma capacidade mais ociosa, porque quanto mais elas colocarem de produto no mercado, menor vai ser o preço. Como a ideia é maximizar o lucro, elas vão trabalhar ainda com espaço ocioso nas suas fábricas e empresas. Então, reforçando, quando nós falamos de empresas monopolistas, nós não vamos falar sobre a curva de oferta de monopólio. Nós sempre vamos pensar e fazer análise a partir da curva de demanda, porque ela é quem vai fazer com que as empresas tomem a decisão do quanto produzir e do preço que será disponibilizado. Mas quando nós falamos de monopólio, tem-se a discussão sobre a questão do bem-estar social. Porque se eu tenho uma empresa que só ela fornece um bem ou um serviço no mercado e ela tem esse poder de formar o preço que ela julga, né, interessante no mercado a partir da demanda que se tem desse produto, tem-se uma discussão referente à eficiência dessas empresas, ao tipo de serviço, o tipo de produto que é disponibilizado, porque a concorrência, ela faz com que o preço dos produtos seja mais competitivo e que as empresas, elas possam sempre se preocupar com a qualidade do produto e desse bem que ela está disponibilizando. Se eu tenho só uma empresa que detém esse monopólio, que tem esse poder de mercado, nós podemos ter um impacto negativo em relação ao bem-estar social, referente à qualidade desses produtos, dos serviços, referente ao preço. Então, para isso, nós temos a intervenção e regulamentações do Estado para fazer com que a sociedade não seja atingida de forma tão negativa. Nesse sentido, o Estado ele pode agir com leis antitruste, fazendo com que essas empresas, permitindo com que haja uma competição maior, fazendo com que o preço seja mais acessível devido à regulamentação, impondo tetos, por exemplo, em relação ao preço, né, preço máximo, como nós conversamos antes. As leis antitruste, elas vão impedir, e aí nós vamos até conversar um pouquinho mais disso no próximo vídeo, com que as empresas, elas consigam aumentar o seu poder de monopólio, impedindo que empresas com que haja fusões de empresas, para que elas tenham um poder ainda maior de mercado, embora algumas empresas tentem justificar as fusões a partir das sinergias, ou seja, a partir da fusão, nós vamos ter custos menores de produção, mas aí nós vamos ter o órgão, como o CAD aqui no nosso país, que foi criado na década de 60, que vai ter moldes aí em 1994, que vai regular e observar, analisar essas empresas, fazendo com que haja uma competição de mercado e proibindo fusões que possam prejudicar a sociedade. Bom, então o governo pode trabalhar com regulamentações devido aos preços, e uma outra forma é sendo o próprio Estado o detentor desse monopólio, né? A questão da propriedade pública. E aí nós teremos discussões, como sempre, meus colegas e minhas colegas economistas, né, tendem a discordar em vários aspectos. Esse é um deles, referente à atuação e intervenção do Estado no mercado, e no que se refere também à questão da propriedade pública. Então, alguns economistas e algumas economistas vão defender as privatizações, dizendo que as privatizações, elas vão fazer com que o mercado, ele fique mais eficiente, porque se não tiver interessante, a gente pode mudar as concessões, mas é importante pensar também que, embora as privatizações, elas possam tornar o mercado mais eficiente, possam fazer com que serviços cheguem a pessoas, como a questão da telefonia do nosso país, que foi privatizada em 1990, e aí uma das justificativas era que o Estado ele não conseguia fazer com que muitas pessoas tivessem acesso às linhas telefônicas. Então, a partir da privatização, nós vamos ter um aumento da competitividade nesse setor, mais pessoas utilizando linhas telefônicas, mais serviços sendo realizados através de call centers, por exemplo, tentando vender cartões de crédito e serviços através do telefone.
nós vamos ter aumento da competitividade, mas, por outro lado, nós vamos ter uma mudança do perfil dos trabalhadores e trabalhadoras desses setores, uma mudança na questão salarial. Então, nós vamos ter sempre aspectos e características que farão parte dessas instituições públicas e privadas, não só referente aos serviços, os tipos de serviço prestados, mas também as condições de trabalho fornecidas aos trabalhadores e trabalhadoras. Então, é sempre importante nós fazermos todas as análises que forem necessárias para entender quais são o que é melhor em determinados aspectos para determinadas empresas, se é ser pública ou ser privada. Então, isso é objeto de muita discussão no campo econômico e político. E uma das formas de o governo atuar, de o Estado atuar, é não fazendo nada. Bom, deixando as coisas acontecerem como tiverem que acontecer, como forem acontecer. Bom, uma prática que as empresas monopolistas utilizam para aumentar a sua lucratividade é a discriminação de preços. Até coloquei aqui uma imagenzinha, que é do livro do Menkeu, que diz assim, eles estão no avião, né, e dizem, você ficaria chateado de saber como eu paguei pouco por essa passagem? Bem, a discriminação de preços, ela é uma prática que as empresas têm de vender a mesma coisa, e nesse exemplo seria passagem de avião, a preços diferentes para diferentes clientes. Eu não sei se vocês já fizeram isso, mas provavelmente alguém sim. Dos shoppings, nas praças de alimentação, é comum nós termos cartelas com tickets promocionais. Então, quando a gente retira aquele ticket, por exemplo, a gente consegue comprar determinados produtos a preços mais baixos, né, com descontos promocionais. Essa é uma forma de discriminação de preços. Quando nós temos produtos ou serviços vendidos para pessoas de uma certa faixa etária, com um preço menor, nós estamos falando de discriminação de preços. Quando nós vimos passagens aéreas com descontos em determinadas datas, nós estamos falando de discriminação de preços. Não é porque as empresas estão, precisando tanto vender e aumentar a sua receita, que estão abaixando o preço dos seus produtos, mesmo tendo o risco de ter prejuízo. Não é isso. Porque essas empresas, elas já têm um mercado, elas já têm um mercado consumidor, né, já tem uma clientela. E a ideia, quando se fala em discriminação de preços, é ampliar os seus clientes, né, ampliar a sua cartela de clientes. Porque as pessoas, por exemplo, quando a gente fala de avião, que precisam viajar de avião, que precisam comprar essa passagem para uma reunião de negócios, por exemplo, elas vão fazer isso, porque elas precisam viajar, elas não vão esperar um desconto ou um preço menor, porque é uma necessidade, assim como nós vimos nas aulas de elasticidade, quando nós fizemos exercício sobre os turistas e os executivos. Agora, se você é um turista, se você tem uma vontade de viajar, mas não tem nada definido, se você verifica que há um desconto, uma promoção de passagem, você pode comprar essa passagem em determinada data específica. Se você puder, você vai acabar tendo um desconto muito interessante em determinado preço dessa mesma passagem. Isso porque, a partir desse desconto no preço das passagens aéreas, por exemplo, isso vai fazer com que pessoas que não estavam pensando em viajar, ou que nem estavam pensando em viajar nessa época específica, vai fazer com que essas pessoas comprem essas passagens, comprem pacotes de viagem, simplesmente porque o preço está baixo, está um preço melhor. Então, isso faz com que as empresas vendam os seus produtos para mais pessoas diferentes. Quando nós falamos de praça de alimentação, por exemplo, uma pessoa que vai lá no Burger King comprar um sanduíche, ela já é cliente desse local e ela já está decidida que ela vai comprar esse produto. Então, as pessoas que já são clientes, elas não vão depender dessa promoção para escolher o seu produto. Ao contrário de outras pessoas que podem pegar o ticket e falar, nossa, no Burger King o preço está legal, está interessante, então eu vou comer lá por causa do preço. Então, esses valores mais baixos fazem com que as empresas consigam ampliar a sua clientela. Bom, e aí, para finalizar aqui, eu coloquei essa frase do Menkeu,
que é bem interessante nós pensarmos, porque poucos bens são realmente únicos. Esse poder de monopólio de uma empresa é uma questão de grau. Qual que é o tamanho da fatia de mercado que essa empresa tem, para que a gente possa entender qual que é o seu poder de monopólio? Bom, e aí eu peço para que vocês procurem a respeito de empresas monopolistas aqui no nosso país, e também para que vocês reflitam e pesquisem, evidentemente, para que vocês possam ter informações para isso, a respeito da Petrobras. Por que a Petrobras ela ainda tem um poder de mercado, mesmo ela tendo perdido, não lembro, talvez acho que foi em 97, salvo engano, a sua exclusividade no que se refere ao refinamento do petróleo. Então, busca essas informações para que a gente possa discutir, então, na nossa aula, na próxima semana, tá bom? Então, até daqui a pouco com o próximo conteúdo.